다음 번에게 또 싱글에 차기하는 차. A sua santidade está perguntando se os Shedras conseguem escutá-lo. 아니다. 상계 제당 소계 전나 전주바 너네 가서 나게 중에 기별선은 연로라 벤드레 상계로브라 상계 제당 소계 전나 나 전주바도 나네 가서 나게 중에 예배선은 연로라 벤제 상계로 상계제랑 소예전나 나전주바도에 다니겠소 너게 제니 기베선나 연로라 벤제 상계로 장제와당 제제샤바 안당 제소이라 괴제스 게와 조세 안다게 제사 아바당 제다게 장조제와 사제베제 조제메도 라레라네제 닌데게마데 상게신도 메데베와 아옌조게난다 신라제 senje samba abaloye jera cheda chejon mon heba ye jege kolo gordo ozo 담바데라 잔자 노부조 바가레 주르조 바사기 베레시 주조 메시조르 미야마 제베절라 샤스 시야가라 기르비고 예제베 노두지나라 바 예데 모그네 선저바 그 유르부 잘라 샤한자로 번에도 지정하는 건 좋아하는 거만 봐 이거는 세베 기상 좀 맞추고 이제 보여주기 위해서는 내가 이제 그거는 다음에도 이용하라는 자 번에서 말은 뭐지 나게 저로 매매 되죠 나 그래 지금 권해지 우선도 영어로 가도 Primeiramente, eu gostaria de desejar a todos uma saudação auspiciosa. Então, hoje,
Hoje é o novo ano de 2021, então tomemos essa oportunidade. Tomando essa oportunidade, eu gostaria de desejar a todos um feliz ano novo. Então, o ano de 2020 foi muito difícil para todos. E tivemos muitas dificuldades em todo o mundo. Mas em 2021, então todos no mundo, e particularmente todos que estão estudando o Dharma, e especialmente todos que estão nos Kshetras, eu espero que todos vocês estejam saudáveis e que as suas atividades de contemplação e estudos corram bem. Eu gostaria de desejar a todos um bom 2021. O ano de 2020 foi muito difícil para todos nós, em todo o mundo. Então, eu sinceramente oro para que esse ano seja um ano maravilhoso para todos. Muito obrigada. 今天是2021年我想借此机会祝愿大家新年快乐，万事如意。2020年对于我们每个人来说都是非常辛苦和艰难的，所以在此我由衷的祝愿每一位在新的一年当中能够健康顺利。 Sua Santidade está agora fazendo os mesmos votos em chinês. Então, nos últimos 4 dias, eu falei sobre a história e as origens dos 4 Dharmas, e não terminei ainda um pouco, sobrando, mas hoje eu vou falar sobre os 4 Dharmas, sobre eles mesmos. Então, o texto que eu vou ensinar é o texto chamado Os 4 Dharmas de forma abreviada na coletânea de obras de Gampopa. Então, isso eu dei para os Kshetras já. Então, eu gostaria para que todos olhassem para esse texto enquanto eu ensino. Então, é dito no texto: Namaguru. O Dharma deve se tornar o Dharma deve se tornar o caminho deve dissipar a confusão, e a confusão deve surgir como sabedoria. Então, começa dessa forma, com Namaguru. Então, Namaguru, se você traduzir do tibetano, é como eu me prostro ao Guru. É isso que significa. E é claro, e mesmo se eu não explicar, todos vão compreender. Mas eu pensei que se eu falasse um pouco sobre isso, nós iríamos compreender. Então, no geral, no tibetano, nós dizemos Lama, e no tibetano é Guru. Mas Lama é uma nova palavra que foi inventada, baseada na palavra sânscrita Guru. E a palavra em sânscrito Guru tem muitos significados diferentes. Um dos mais importantes, os significados mais importantes, é ser pesado ou importante, ter um peso ou ser importante. É dessa forma que nós deveríamos compreender. E o que isso significa é que o Guru
é pesado em qualidades. Então, normalmente nós dizemos que alguém é pesado, isso significa que é pesado ou tem um peso em qualidades. Mas se nós ensinássemos isso em tibetano, seria Chiwe, não soaria tão bem. Então isso seria muito próximo, então nós traduzimos o significado. Lama Nepa, o que significa acima ou alto, mais alto. Como nós dizemos insuperável, o significado disso é, por exemplo, no Vinaya, quando nós falamos sobre as mulheres que primeiro podiam se tornar ascetas, para elas tomarem ordenação, primeiro elas tinham que ter os 8 dharmas pesados. E na verdade há muitas maneiras diferentes de traduzir isso. E uma delas, há maneiras diferentes de traduzir em tibetano. A primeira é os 8 dharmas insuperáveis. E a razão disso é assim que você se torna uma bhikshuni. Você não pode transgredir ou violar esses 8 pontos. Então, por isso é dado esse nome. Então, basicamente, quando nós dizemos lama em tibetano, é alguém que tem qualidades insuperáveis. Então, é uma personalidade superior e refinada. É assim que nós deveríamos compreender isso. E também em sânscrito, quando nós dizemos isso, há um outro significado. E o significado que se nós pegamos as 2 sílabas gu e ru e explicarmos dessa forma separada, aqui nós dizemos que gu pode significar dharma, pode significar escuridão. E ru significa luz. Então, quando você junta as duas e diz guru, significa aquele que ilumina a escuridão. É isso que significa. Ou aquele que brilha a luz de sabedoria, de prajna, de sabedoria. Então, não importa de qual ângulo nós olhemos, quando nós dizemos guru ou lama, não deveria ser compreendido como alguém sendo um professor de escola. Um lama, um guru, não é alguém que fazem as pessoas olharem para fora delas mesmas, mas no lugar disso é uma pessoa que é alguém que faz as pessoas olharem para dentro delas mesmas. Então, dessa forma, é a pessoa que dá direção para essa vida humana e também alguém que dá um bom exemplo para nós. Então, guru, por causa de sua própria experiência e suas capacidades, é alguém que pode fazer a prajna latente, a capacidade latente na nossa mente, ela aflorar. Então, é assim que nós deveríamos compreender essa palavra. Então, quando nós dizemos essa palavra, guru, ela realmente é muito conhecida na Índia. E também na casta Newaris, no Nepal, isso também é muito conhecido. Os gurus no geral, a palavra guru no geral, é primariamente usada entre os budistas tibetanos. No chinês, na tradição Chan, tem o mantra secreto que é conhecido também no Japão. Mas a palavra guru não é usada de forma alguma. Mas há uma outra palavra que tem um significado similar, que isso é o amigo espiritual, ou apenas amigual, amigo em sânscrito. E essa palavra? Essa palavra é muito conhecida por todos os budistas. Então, quando nós falamos em guru, ou amigo espiritual, em termos de significado, elas não são diferentes. Mas guru é primariamente usado
pelos praticantes do mantra secreto. É assim que é. Então, quando nós falamos sobre guru ou amigo espiritual, é importante quando nós praticamos o Dharma, particularmente o Mahayana e o mantra secreto. Qual é a razão disso? Há muitas razões diferentes, mas hoje, a que eu gostaria de falar, a que eu gostaria de explicar, está no Sublime Contínuo do Mahayana. No começo, a apresentação das 3 joias, e que diz: por causa do professor, dos ensinamentos e dos preceitos, aos 3 veículos, 3 treinamentos e 3 atividades. E a partir daí, estão determinados a haver 3 refúgios. Então é isso que diz nesse texto. É similar a isso. Então o significado, os praticantes de Mahayana, eles buscam o estado de Buda. Então, para isso existe a joia do Buda. Os Pratyeka Budas, em sua última vida, eles não dependiam de um professor, mas eles vão sozinhos. Eles não dependem de um professor, mas eles vão sozinhos para os campos mortuários e lugares dessa forma, onde eles veem ossos humanos e assim por diante. Isso leva eles a perceber a ordem da cessação da interdependência, de modo que eles dependem do próprio Dharma em si mesmo. Então, para eles, existe a joia do Dharma. E os Shravakas são principalmente monásticos, são os ouvintes. E com a prática de ouvir e contemplar e meditar, que precisa ser feito com a Sangha, então, primariamente, eles fazem isso com a Sangha. Então, a joia da Sangha é para eles. Então, normalmente nós dizemos que aquele que está ensinando que o caminho é o Buda, o caminho é o Dharma e a companhia no caminho é a Sangha. Isso é o que normalmente nós dizemos. Então, similarmente, agora quando nós pensamos em nós mesmos, na verdade, quem na verdade ensina o que nós deveríamos fazer ou largar é o Guru ou o amigo espiritual. E por essas razões, no Mahayana, e especialmente para aqueles praticantes do mantra secreto, nós primeiramente estamos querendo alcançar a budeidade. Então, o Lama que ensina como fazer isso, ele é extremamente importante, principalmente no mantra secreto. O mantra secreto é como o atalho para chegar, ou o caminho mais rápido para chegar à budeidade. E quando nós falamos em atalho, quando você diz atalho, o que nós pensamos? É um caminho, uma forma que você pode chegar ao lugar que você quer chegar mais rapidamente, mas não é só isso. Um atalho também significa... É diferente como a estrada principal que você deve seguir. É um caminho que apenas poucas pessoas vão. Poucas pessoas tomam esse caminho. E também isso não é tão bom quanto a estrada principal. E na verdade é uma estrada perigosa. É assim que nós devemos entender por atalho. Então, se você vai por um caminho que você não conhece, se você tenta ir por um caminho que você não conhece, se você vai por esse caminho, então você precisa procurar por alguém que conhece essa rota e perguntar para essa pessoa te ensinar a rota. Então, é por esse caminho que você precisa ir. Então, você precisa seguir as direções que essa pessoa te dá. Então, dessa forma, o Guru é a pessoa que está te ensinando o atalho para a budeidade. Então, por essa razão, o mantra secreto, quando nós estamos praticando o mantra secreto, nos ensina a maneira como nós devemos abrir mão dos nossos apegos às aparências ordinárias e transcendê-las. E por essa razão, quando nós estamos praticando o mantra secreto,
Alguém que nos ajuda a ir além dos nossos limites e das nossas atitudes ordinárias. Então, por essa razão, é por isso que nós dizemos que o Buda é um guru. Então, normalmente, quando alguém diz o Buda, nós pensamos em alguém que nós não podemos alcançar com as mãos, alguém que está muito longe, alguém como se fosse um Deus. Mas no mantra secreto, nós dizemos que o guru é um Buda. Então o Buda é alguém que está bem na nossa frente, na frente dos nossos olhos. Alguém que nós podemos até comer e beber junto com ele. Então isso é um Buda. Então nós podemos apontar nessa direção. E isso é difícil entender com a nossa mente, é um pouco desconfortável, certo? Mas se nós falamos isso de uma forma direta, se nós estamos falando do mantra secreto, tem que fazer algo que vai colocar a mente um pouco desconfortável. E se todo mundo puder entender isso, então não haveria razão para entender o mantra secreto. Era só falar ensinar para todo mundo e todo mundo compreenderia. Não haveria razão para falar isso para saber se alguém é receptivo a isso ou não. Mas nesse ponto, algo que nós precisamos entender aqui, nem todo mundo que tem o título de lama é um Buda. Porque você pode dar o título de lama, você pode dar o nome de pessoas de animais, você pode chamar de ocidentais de tibetanos, mas o nome não é o principal. O que você tem que olhar é o significado. Então, é alguém que sabe, muitos tantras do mantra secreto, fala sobre as muitas características do guru. Então você precisa ver que alguém que é chamado de Lama Guru tem essas características. Se eles possuem essas características, então você pode segui-lo como seu guru. E se eles não têm, então por favor, não o sirvam como seu guru. E isso é dito repetidamente, de novo e de novo. Às vezes nós pensamos, algo acontece e nós seguimos um guru que não tem essas características. E isso vai contra o mantra secreto. Então, quando nós seguimos um guru, tem que ser alguém que tem todas as características. E se alguém tem essas características, então nós não devemos desrespeitá-los. Nós precisamos respeitar esse guru. E nós precisamos pensar nele como sendo um guru. Nós precisamos respeitá-lo. E se nós não fazemos isso, então é uma grande perda para nós mesmos. Por exemplo, se nós fôssemos pessoas na Índia, há 2.500 anos atrás, quando o Buda estava na Terra, naquele momento, se nós víssemos o Buda, como nós teríamos visto o Buda? Nós precisamos pensar sobre isso. Nós veríamos o Buda como um guru? Nós veríamos o Buda como um Buda? Ou nós apenas não prestaríamos nenhuma atenção e veríamos ele como uma pessoa normal? Mas em todo caso, se nós olhamos para a situação real naquele momento, quando o Buda estava realmente aqui, haviam pessoas que tinham interesse no Buda e tinham pessoas que não tinham interesse no Buda. Tinham pessoas que gostavam do Buda e pessoas que não gostavam do Buda. Então, por essa razão, as pessoas que viram o Buda naquele momento e os gurus autênticos que nós vemos agora, qual é a diferença entre eles? Se um Buda tem todas as grandes qualidades e características de uma grandeza, por que nós estamos obscurecidos pela ignorância, pela ilusão e da ignorância? Nós não conseguiríamos ver isso. A coisa principal aqui na nossa mente, nós temos uma ideia conceitual de como um guru deveria ser.
Quando nós falamos sobre um Buda, nós pensamos, um Buda deveria ser assim. Então a gente tem essa ideia de como ele deveria ser. E nós temos meio que um desejo que o Buda fosse de uma determinada forma. Mas isso se torna como um personagem, um mito na nossa mente. Então, se nós, na verdade, encontrássemos o Buda pessoalmente, se ele não fosse como nós pensamos, então a gente pensaria, você não é o Buda. Seria, na verdade, muito difícil pensar, eu tomo refúgio em você. Então, mesmo que a gente encontre um Buda pessoalmente, há o perigo da gente não ver ele como um Buda. Então, por essa razão, se você vê um Buda, quando nós pensamos em Guru, é extremamente difícil pensar que ele não é diferente de uma pessoa comum. Então, se nós realmente víssemos o Guru como um Buda e servi-lo como um Buda, isso quer dizer que nós estamos mais perto, chegamos muito perto de alcançar a budeidade. Então, qual é o propósito ou o objetivo de ensinar os 4 Dharmas? Então, isso não é ensinado claramente no texto raiz, mas em um outro texto de Gampopa. Então, no intuito de praticar o Dharma naturalmente, o Dharma precisa se tornar o Dharma deve se tornar o caminho deve se dissipar a confusão, e a confusão deve surgir como sabedoria. Então, por essa razão, se nós queremos praticar o Dharma, genuinamente praticar o Dharma, se nós queremos praticar o Dharma real, quando as palavras e o significado vão juntos, então isso é um ponto muito importante que nós precisamos saber. Então, qual é o ponto realmente importante? É dito, o Dharma precisa se tornar o Dharma deve se tornar o caminho deve dissipar a confusão, e a confusão deve surgir como sabedoria. Então, a ordem dos 4 Dharmas é provavelmente unida com os estágios do caminho dos indivíduos da tradição Kadampa. Então, o primeiro Dharma é primariamente para os indivíduos de capacidade menor. O Je Gongso disse: primeiro, acredite em karma e resultado, é a visão correta do mundo. Então, meditar sobre causa e efeito te afasta das ações negativas e engajar-se em virtude. Engaje-se em virtude. O resultado disso é o nascimento no reino dos deuses e humanos. Então, o primeiro Dharma, ele é dirigido aos seres de capacidade menor. Então, há 3 diferentes pontos que nós precisamos saber. E o primeiro é... Então, para saber se o Dharma se tornou Dharma, nós devemos saber o que é Dharma, o que é o Dharma que não se torna o Dharma. Esse é o primeiro. A gente precisa identificar isso. O segundo é... Se o Dharma precisa se tornar o Dharma, então como o Dharma se torna o Dharma? Então, esse é o segundo ponto que nós precisamos saber. E o terceiro ponto é, qual é o limiar no qual o Dharma se tornou o Dharma? Esse é o terceiro ponto. Então, se nós perguntarmos, o que é o Dharma que não se tornou o Dharma? Então, Lolayak, eles registraram as palavras exatas de Gampopa nos 4 Dharmas que diz, é dito, não sabendo e interessando-se somente por esta vida, até mesmo o Dharma, o mérito e a virtude, eles pretendem ser o Dharma. Então, existe um comentário escrito por Lolayak que diz, o jeito que ele descreve é, não é todo Dharma o Dharma. Por que o Dharma não teria se tornado Dharma? Não saber é ignorância, e existem 2 tipos de ignorância. Aqui, por causa da ilusão sobre a causa e o resultado kármico, ou por causa da ignorância da conceitualização, só se quer felicidade por essa vida. E depois só se interessa pelas 8 preocupações mundanas. E então, realiza principalmente os 10 dharmas não virtuosos. E se é dessa forma, eles são ações negativas em si mesmos. Mesmo que pareça o Dharma, como generosidade, escuta, disciplina e prática de meditação, não se torna o Dharma.
está fingindo ser o Dharma. Então ele explica dessa forma. E da mesma forma, o Senhor do Dharma, Padmadrupa, disse: se você se pergunta o que é o Dharma que não se tornou Dharma, é ter interesse somente por essa vida e ter interesse somente pelas 8 preocupações mundanas. É dessa forma que ele explica. E da mesma forma, há um direto discípulo de Padmadrupa, Dikun Songon, e no texto, as falas do Dharma do ano do cavalo, isso quer dizer os ensinamentos que ele deu no ano do cavalo. O que é o Dharma que não se torna o Dharma? Quando você pratica o Dharma com o objetivo de ganhar, de ser respeitado ou de se tornar grande e bom, mesmo as virtudes positivas que você faz terão o resultado de um amadurecimento vicioso, horrível e pervertido. Então, em todo caso, há muitas descrições. E também, na tradição Sakya, os 4 apegos, a separação dos 4 apegos, que diz: se você se agarrar a esta vida, você não é um praticante. Então, isso é o mesmo ponto. É o mesmo ponto resumido. Então, resumidamente, se nós não sabemos praticar o Dharma, ou se nós nem mesmo sabemos o que é o Dharma, se nós ficamos pensando sobre felicidade e fama nessa vida e a gente não consegue abrir mão dessa vida, se o nosso objetivo não é atingir a liberação e o estado de budeidade, se nós queremos ficar ricos ou conhecidos ou desenvolver poder, se a gente só pensa nesse nível, se nós apenas trabalhamos ou agimos nessa direção, outras pessoas podem até pensar: ele sabe o que ele está fazendo, ele é ótimo, ele é muito conhecido. Então a pior coisa, nós podemos pensar: eu estou praticando o Dharma. Você está apenas se enganando e enganando os outros. E você não consegue pensar em nada que você tenha feito para o Dharma, nada que você tenha praticado. E isso é o Dharma não se tornar o Dharma. Então, se a gente fizer um resumo disso, se nós temos a atitude de fazer as coisas pelo prazer, felicidade e fama nessa vida, então esse é o Dharma que não se torna o Dharma. Então, por essa razão, se nós precisamos pensar nessa forma, então esse é o Dharma que não se torna o Dharma. Então o que isso mostra isso ensina o Dharma que não se torna o Dharma. Mas se nós queremos que o Dharma se torne o Dharma, como que é isso? Então, há 2 formas disso ser ensinado. Então, aqui, para que o Dharma se torne o Dharma, você deve meditar amplamente sobre a impermanência e também fala em termos de karma, causa e efeito. Então, nós vamos olhar o texto. Para que o Dharma se torne o Dharma, você deve meditar amplamente sobre a interdependência externa e interna. Deixar todas as coisas, posses, parentes e ocupações para trás e ir para um lugar solitário. E nesse momento, a menos que você pense que nada além do Dharma ajudará, e desenvolver a atitude que nada vale a pena fazer, então o Dharma nunca se tornará o Dharma. E quanto à morte, você não sabe quando ela virá. Você não pode ter certeza sobre o amanhã. Você pode ter ainda menos ter certeza sobre o próximo mês. Isso é descrito resumidamente para que o Dharma se torne o Dharma. Então você deve entender a impermanência externa e interna do mundo e dos seres sencientes. Mas no momento que você morre, você precisa perceber que todas as suas coisas, possessões e parentes e pessoas que você ama vão ficar para trás. Você precisa ir sozinho. E nesse momento, nada que você pensar vai te ajudar.
Nada vai ajudar ninguém, mas apenas o Dharma pode te ajudar. É dessa forma que você deve pensar. Então, quando você tem a ideia que nada vale a pena fazer, então quando você pensa em atividades mundanas que não tem nenhum benefício nas atividades, até que você não pense que todas as atividades mundanas não servem para nada, o Dharma não se tornará o Dharma. Se você pensar eu irei viver, nós não temos o poder de dizer, eu irei viver essa vida até o próximo ano. Nós não temos o poder de dizer isso. Nós não podemos dizer. Então isso é algo que nós realmente devemos considerar. Então é uma explicação resumida das palavras do texto. Então essa citação está... então eu vou dar mais algumas citações que apoiam essa citação do texto. Apenas algumas. Se eu tivesse que citar tudo que eu encontrei, isso seria muito. Então eu imagino que não haveria muita coisa, mas alguns pontos chaves. E um é do Padmadrupa. Ele disse: por meditar sobre a morte e a impermanência, a mente se afasta dessa vida. Então o Dharma se torna o Dharma. É isso que ele diz. E ele diz, da mesma forma, também há o ensinamento do Drukgyalpa Sungong, que eu mencionei antes, das falas do Dharma do Ano do Cavalo, que diz, o que você deve fazer para reverter os pensamentos deste mundo? Você deve desviar a mente desta vida por se lembrar da morte e da impermanência. E, similarmente, aos 3 pontos principais do caminho do Senhor Tsongkhapa. Ao contemplar o lazer e os recursos tão difíceis de encontrar e a natureza fugaz dessa sua vida, reverta o apego a esta vida. Então, basicamente, é o mesmo significado. Todos falam sobre o mesmo ponto. Então, em resumo, a vida é impermanente. E também há karma, causa e as condições e os defeitos do samsara. E quando nós falamos sobre isso, é como uma pessoa velha dizendo a mesma coisa no mesmo ano, todo ano. E as pessoas, elas escutam tanto que elas não conseguem nem escutar mais. É como se isso nem entrasse mais na sua ouvido. É como se os nossos ouvidos se tornassem mais duros. Então, quando alguém diz, você pensa, é assim ou assim, provavelmente é assim. Mas não é algo que realmente nos move. Não cria um sentimento em nós. Então, nesse ponto, quando nós falamos sobre o texto, basicamente diz, está dizendo no texto que isso é tão importante, pensar nisso várias vezes, mas a gente não pensa sobre isso. Isso realmente não nos comove. Mas se nós fôssemos falar em termos de um tipo de pensamento contemporâneo, então possivelmente isso poderia nos ajudar. Então, quando vocês ensinam o Dharma, é importante falar de uma forma que se encaixa nos dias de hoje. Você precisa falar as palavras de humanos para os humanos e de macacos para macacos. Burros para burros, desculpe. E você precisa falar de uma linguagem contemporânea. E se nós olhamos para a nossa própria vida, nesse nosso tempo de vida, nós tivemos muitos bons momentos e maus momentos. E todos eles, se nós realmente pensarmos que eles chegam a um fim,
Na verdade, o que todos eles têm em comum é que tudo muda. E o que tudo muda, isso significa que eles se tornam diferentes do que eles já foram antes. Nós podemos falar isso de uma maneira positiva, e dessa forma, que todos os dias nós temos um novo dia, uma nova hora e um novo momento. Nós temos um novo momento. E a cada momento nós temos uma nova oportunidade. Nós temos novas oportunidades o tempo todo. Mas se nós falamos de uma maneira negativa, em muitas situações, as coisas não saem do jeito que a gente planeja ou espera. Então, às vezes, nós ficamos surpresos. E, às vezes, nós ficamos sobrecarregados com isso. Então, há muitas dificuldades, situações difíceis que surgem. Então, nessa vida, há tantas mudanças. E, no final, todos nós devemos morrer. E a morte também é uma mudança, certo? Até mesmo se nós pensarmos como nós mesmos, como enquanto indivíduos, nós pensamos que é melhor não morrer. Seria melhor continuar vivendo. Nós frequentemente pensamos nisso, mas se nós realmente pensarmos nesse mundo que nós estamos atualmente, há 7 milhões de pessoas. 7,8 bilhões de pessoas. E é isso que dizem que é a população. E nenhuma dessas 7,8 bilhões de pessoas, se nenhuma delas morresse e continuasse tendo filhos, o que aconteceria? Como seria o mundo? Geraria realmente muitas dificuldades. Não haveria roupas ou comida suficiente. Não haveria lugar para todo mundo morar. E no final não haveria nada a ser feito. As pessoas teriam que virar canibais ou sentar uma em cima das outras. Seria uma situação horrorosa. Muitas situações horríveis aconteceriam. Então, se você pensar em termos de... As pessoas, elas precisam morrer. E tem uma razão pela qual as pessoas precisam morrer. Mas nós, não importa quem nós somos, nós ainda não morremos. Mas uma vez que você morre, você não volta, certo? Você não retorna. Mas nós ficamos nos perguntando o que vai acontecer quando morrermos. A gente não consegue realmente conceber como vai ser. Mas nenhum de nós sabe como será quando nós morrermos. Mas às vezes, quando alguém próximo a nós, ou quando nós ouvimos nas notícias que alguém morreu, há um pouco desse sentimento sobre a morte e a impermanência. E particularmente, o ano passado, não esse ano que já passou, nós já nos livramos do ano passado. O ano passado, em 2021, tivemos a epidemia, o coronavírus. A muito conhecida epidemia do coronavírus aconteceu. E todo dia milhares de pessoas estavam morrendo. Mas nós estamos pensando se algo terrível assim irá acontecer com nós mesmos. E por essa razão, na verdade, uma das coisas mais temerosas sobre a morte, há muitas coisas horríveis, mas a pior é que não há uma forma de dizer quando nós iremos morrer, quando exatamente nós iremos morrer. Esse é o aspecto mais terrível da morte. Se nós pudéssemos nos preparar para a morte, e se nós pudéssemos prever com certeza quando nós iremos morrer, talvez nós não teríamos tanto medo e tanta preocupação sobre a morte. E a razão que eu penso isso é que no momento que nós morrermos, nós podemos fazer planos sobre o que nós iremos fazer.
E outra coisa que nós podemos fazer é não perder tempo. Eu tenho algo que preciso fazer, então você pode fazer isso primeiro, você completa isso primeiro. Mas se eu irei morrer amanhã, se você irá morrer amanhã, você não teria nada do que se arrepender. Mas a coisa mais importante que nós tivemos o que nós tivemos um grande interesse, mas na verdade nós nem pensamos, mesmo pensamos em fazer isso. Nós nos esquecemos qual é a coisa mais importante a ser feita. E nós não corremos para fazer isso. Então, ontem eu pensei em algo, mas no momento que eu morrer, eu vou pensar, eu deveria ter feito isso, mas eu não fiz. Então, nós sentimos muitos arrependimentos. E quando nós dizemos coisas como essas, muitas pessoas se sentem desconfortáveis. É melhor não falar sobre isso, não pensar sobre isso. Não é divertido, não é aprazível. Então, quando nós falamos sobre a morte, é uma coisa muito triste e depressiva. Mas uma coisa que nós realmente devemos nos regozijar e que um dia nós podemos ter uma visão mais ampla é sobre ter uma vida futura. Não é que nós temos vidas futuras, nós temos um suprimento inesgotável de vidas futuras. Não há fim para vidas futuras. E se nós estamos falando em termos de budismo, se você puder pensar, nós consideramos, nós menosprezamos isso. Mas se nós, na verdade, tomarmos um tempo para pensar se há realmente vidas passadas e futuras, se nós pensarmos com cuidado, provavelmente nós já fizemos isso, mas nós não fazemos isso. Nós pensamos assim, mas nós nunca realmente ficamos pensando sobre isso, se há vidas passadas e futuras. Mas nós deveríamos... provavelmente nenhum de nós nunca realmente ficou pensando sobre isso. Então, por essa razão, pensar sobre isso é, na verdade, muito importante. Então, nós precisamos pensar sobre isso. Então, o Buda disse, outra pessoa disse, apenas deixar lá. Não é o melhor. Você realmente precisa pensar por si mesmo, para si mesmo. Você precisa usar a sua própria lógica. É muito importante para que nós pensemos, há realmente uma vida futura ou não? Caso contrário, se a gente apenas disser, o Buda disse que tem, a gente lê um texto dos grandes eruditos, isso não nos dá o mesmo sentimento se nós pensarmos por nós mesmos. Você não pode criar essa experiência em si mesmo. A experiência que você tem quando você pensa por si mesmo. Mas, de toda forma, é importante pensar isso por nós mesmos e examinar por nós mesmos. E quando nós pensamos sobre isso, há muitos pontos diferentes. Nós podemos falar sobre muitas coisas. E o primeiro pensamento que nós podemos ter, você pode pensar, não há vidas futuras. Eu pensei e não há. Quando você morre, é a mesma coisa que uma lâmpada se indo embora, como uma vela se apagando. Está acabado. O meu ser se esvai e está acabado. Essa é uma forma de pensar sobre isso. Então, pensar que não há nada, realmente nada. Então, primeiramente, a princípio, se nós pensarmos que há algo, mas nós não temos certeza sobre isso, só dizer que existe
isso não nos dá convicção. Então nós precisamos começar do princípio. Se você começar do zero e começar desse ponto, do zero, então você pode desenvolver confiança. Mas se você apenas ter uma compreensão, na verdade, apenas uma suposição que há, isso não ajuda. E agora, o segundo pensamento que você pode ter é que há muitas diferentes religiões, e a maioria das religiões diz que há um dia final do julgamento, o julgamento final. Eles dizem que irá ter esse dia do julgamento final. Então, quando você morre, não é que o seu ser morre, ele acaba. Mas, na verdade, você vai esperar o julgamento de Deus. Você vai para a corte de Deus. E eles decidem se você vai para o inferno ou se você vai para o céu. Para o céu ou para o inferno. O Deus é que decide isso. Isso determina para onde você vai. Agora, a terceira maneira de pensar é similar ao nosso meio de pensar budista. Há vidas futuras, há uma vida próxima, talvez haja uma, duas, centenas, milhares, talvez haja infinitas, ilimitadas vidas futuras. É possível pensar dessa forma também. Mas quando você fala dos tempos antigos até agora, quando você vê os filósofos, os pensadores, ou as diferentes religiões, e todos eles, a questão fundamental na qual eles pensam, qual é a essência da vida das pessoas? Qual é a essência da vida? Qual é o significado da vida humana? Essa é a questão básica que eles se perguntam. Então, dos tempos antigos até hoje, a maioria das pessoas, não importa se no Ocidente ou no Oriente, a maioria das pessoas pensa que quando elas morrerem, elas não irão acabar. Vai ter algo que vai sobrar. Muitas religiões explicam isso. Se a nossa vida é só uma vida, então não há uma razão muito particular para a gente viver nesse mundo. Não há sentido para a gente viver nesse mundo. Então por que a gente está aqui no mundo? Essa é uma boa pergunta. Se você se você retorna de novo, deve haver uma razão para isso. Mas se for apenas uma vez, então não haveria nenhum sentido para todos os filósofos e religiões se questionarem sobre isso. Não haveria significado, mas como nós estamos continuando, há uma razão definitiva para isso. Então há uma razão para todos esses textos religiosos e científicos. Então nós precisamos olhar em termos das coisas que nós realmente poderemos ver e tocar e examinar isso e descrever isso. Então há muitos cientistas que fazem isso. E eles dizem que literalmente você não pode dizer se as pessoas acabam ou não acabam quando elas morrem. Eles não podem dizer isso definitivamente, mas eles estão entendendo diferentes métodos para pesquisar isso. Mas, em resumo, agora, nós podemos não ter 100% de certeza de que vão haver vidas futuras. Mesmo Buda, nós não acreditamos 100% em vidas futuras, mesmo que o Buda diga isso. Mas nessa vida é possível que todos os dias é possível que nós pensemos há vidas passadas e futuras. Esse é um ponto importante que nós devemos pensar a respeito. Então haverá uma noite escura, solitária e tranquila. É possível que nós pensaremos nesse tipo de noite. Ou em uma manhã, quando há uma brisa suave e um sol quente, nós poderemos pensar em vidas passadas e futuras. O que será que irá acontecer?
nós podemos pensar, talvez tenha uma consciência que permanece, que continuará. É possível que a gente pense nisso. Há uma consciência que permanecerá. E mesmo nesses dias de hoje, até os cientistas dizem, quando as pessoas têm um infarto, há pessoas que conseguem serem ressuscitadas. Então, depois que as pessoas morrem, após o cérebro cessar as suas funções, o que acontece? Ao redor do mundo todo, tem muitas pessoas que lembram de vidas passadas, e particularmente crianças pequenas. Há muitas crianças pequenas que lembram, que têm memórias confirmáveis de suas vidas passadas. E se nós no futuro, se nós não tivermos não apenas uma vida, duas, centenas ou mais, se nós podemos definir isso, se nós pensarmos como isso muda a maneira que eu vou fazer as coisas dessa forma, definitivamente vai ter um efeito. Por exemplo, se nós estivermos vendo um filme, e nesse filme se nós fazemos só para esse específico momento, então o roteiro ele é feito apenas para esse específico momento, para aquela ocasião particular. Para aqueles 2 minutos você tem planejado. Mas você tem um filme que vai ter apenas uma vez, você tem que fazer tudo caber em 1 ou 2 vidas. Mas se você vai ter muitos episódios que vão ser mostrados, então você precisa de um roteiro que vai para todos esses episódios. Então, se nós iremos ter só uma vida, nós precisamos de um script somente para essa vida. Mas se nós iremos ter muitas vidas, nós certamente precisamos pensar de uma forma diferente, fazer planos para as vidas futuras, certo? Nós precisamos fazer algo, nós precisamos criar algo para as vidas futuras. Então, por essa razão, nós precisamos olhar não para essa vida, nós precisamos pensar a longo prazo. Se nós pudermos pensar o que vai acontecer em 1000 vidas, se daqui 1000 vidas a gente poder olhar para trás e ver o que nós fizemos nessas prévias 1000 vidas, então essa vida que nós estamos agora, ela é muito pequena, ela é insignificante. Por exemplo, se você pensar nesse mundo, dentro do sistema solar, é, na verdade, um dos menores planetas dentro do nosso sistema solar. É um planeta pequeno. Então, na nossa constelação, há ainda o universo inteiro, com muitas constelações. Com muitas galáxias. Quantas galáxias nós podemos ver? Há mais de 20.000 galáxias que os cientistas eles podem ver. Então, se nós pensarmos nisso, 20.000 constelações? Quantas estrelas existem como o nosso Sol? É difícil pensar isso na nossa mente, é até mesmo difícil de contar. Então, se nós pensarmos dessa forma, essa Terra, esse planeta, em termos de universo, não é nem mesmo um pequeno grão de arroz. Se a Terra é ainda menor que um grão de arroz, imagina então um ser humano. Nós não podemos nem mensurar as coisas dos seres humanos. Então nós precisamos pensar dessa mesma forma.
Nós precisamos ter uma maneira mais vasta de pensar, e não menor. Nós precisamos ter uma maneira vasta. Nós precisamos pensar de uma maneira vasta. Então nós precisamos pensar se há vidas passadas e futuras. E então nessa vida, essa vida é extremamente curta. E é minúscula. E ao mesmo tempo, outra coisa que nós precisamos pensar, essa vida presente é um período muito curto. É pequena e insignificante em comparação com vidas futuras. Mas nós precisamos entender que ao mesmo tempo ela é extremamente preciosa. Quando nós falamos sobre as vantagens e recursos que são difíceis de obter, se nós pensamos dessa forma, na verdade é algo que pode realmente mover a nossa mente. É algo que realmente pode nos motivar. Mas qualquer coisa que nós dissermos, às vezes quando nós pensamos em alguma coisa, isso não nos dá realmente uma sensação, um sentimento. É como se nós tivéssemos... Então, é como se você quisesse se comunicar com um touro, com um boi, você não consegue se comunicar, você tem que cutucar ele com uma vara. Eu não sei se nós realmente somos como um boi, mas nós realmente podemos ser como isso. Até que haja uma catástrofe que acontece, a gente não consegue nem pensar sobre isso. Mas então o que nós podemos fazer? Não é nada que se possa fazer. Então é dessa forma. Então nós deixaremos por aqui hoje. Olha só.